Fala galera, beleza? Canal do Valtinho na área, já pedindo para você deixar o seu like, comentar, compartilhar com as pessoas, que isso é importante pra caramba. Vim aqui hoje para poder falar de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, cara, que olhando aqui no meu computador, não tem nada que justifique a convocação do Coutinho, na minha opinião. Porque é o seguinte, vamos ser bem claros. O Tite convoca o Felipe Coutinho para tentar recuperar um jogador. Por quê? Porque a posição de meio campo do Brasil está extremamente carente. Então, como ele está tendo que tirar o melhor do Paquetá, e o melhor do Paquetá está aí, né? Ele está sendo praticamente o melhor jogador do Lyon, ok? Está indo muito bem na seleção brasileira, principalmente no último jogo contra o Uruguai. Na Copa América ele tinha ido bem. Antes da Copa América nas eliminatórias, principalmente no jogo contra o Paraguai, ele também tinha ido bem. Mas o Paquetá nunca foi um jogador que desperta tanto simpatia quanto, como é que eu posso dizer, confiança técnica dos torcedores. Então, é muito normal o Tite, na cabeça dele, chamar alguém de sua confiança, porque o Tite é conhecido como um cara que confia bastante no seu grupo, haja vista que ele já chamou Paulinho, Renato Augusto, o próprio Fagner, Cássio, os caras que eram de sua confiança. Ótimo, Renato Augusto, jogador que joga de terno, a gente sabe. Só que tem vezes que Tite convoca porque ele tem confiança nesses caras. Só que a gente precisa entender que por mais que a posição de meio campo do Brasil esteja carente de um jogador que consiga dividir as atenções ali com o Neymar para poder armar o time, e o Neymar não precisar ficar voltando toda hora para armar e finalizar, principalmente porque agora para finalizar já chegaram Antony e Rafinha. A seleção brasileira, ao meu ver, não tem que ser um lugar para poder ficar recuperando o jogador. A seleção brasileira tem que chegar nas convocações tendo os melhores atletas dos melhores níveis atuando no momento. Então, a partir do momento que ele, por exemplo, tira o Vinícius Júnior e coloca o Coutinho, é pedir para ser xingado. Ok, o Vinícius Júnior a gente tem que admitir que não tá jogando nada na seleção brasileira. Eu vi os especialistas em canais de debate que falaram que o Vinícius Júnior no último jogo que ele fez, ele foi sacrificado para marcação. Ok. Só que se a gente pegar todo o histórico do Vinícius Júnior, você olhando os jogos, você vai ver que com a camisa da seleção ele não tá rendendo nada. Porém, se a gente for seguir o critério da lógica, tem que convocar o Vinícius Júnior, por quê? Porque o Vinícius Júnior tá sendo um cara junto com o Benzema do Real Madrid. Então, se ele está sendo muito elogiado jogando num clube de alto nível, numa liga de alto nível, ele tem que ser convocado, pelo menos ali no grupo. Então, eu não vejo a convocação do Coutinho com bons olhos, principalmente um cara aonde fez 7 jogos, fez um gol e nada mais. Principalmente na maioria dos jogos ele foi substituído. Então, o Tite ele insiste nessa crença de querer recuperar jogadores. Só que a gente precisa lembrar que seleção não é um local de recuperação de atletas. Nas demais convocações, eu, na minha opinião, concordo com todas elas. Até porque nós não temos jogadores convocados aqui do futebol brasileiro. Tem muita gente esquecendo, querendo. Aliás, porque o povo brasileiro é bem contraditório, né? Quando convoca os jogadores dos próprios clubes, muito por conta do calendário, que atrapalha, eles reclamam. E aí, quando não convoca os jogadores atuando no Brasil, também reclama. Então, hoje, por exemplo, eu vi nos Anos da Bola falando: poxa, por que tá convocando o Gabriel Chapecó? Por que não convoca o Jair do Atlético Mineiro? Mas tem que entender que nesse momento não pode convocar jogadores atuando no Brasil, justamente porque está acabando com o calendário dos clubes. Então, para não prejudicar os clubes brasileiros, Tite optou por não convocar os jogadores brasileiros, completamente compreensível. Nas demais convocações, eu concordo, tá bom? Tem que convocar aqueles que estão jogando no melhor momento.
apesar do Fred não estar apresentando uma boa confiança, no último jogo ele demonstrou que pode evoluir muito, e o Brasil como um todo mostrou contra o Uruguai que pode evoluir muito. Então, acho prudente manter esse grupo. Porém, é o que a gente acabou de falar, que o Coutinho entrando no lugar do Vinícius Júnior é de se chamar a atenção. Então, eu, ao meu ver, não iria insistir nesse caminho, porque o Tite está caminhando para pedirem a cabeça dele. E você, concorda ou não? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber da sua opinião e vamos ver o que vai desenrolar essa história. Convido você de novo a se inscrever no canal, deixar seu like ou seu dislike, não tem nenhum problema. Só envia para os seus amigos e vamos junto fazer o canal crescer. Valeu, moçada, até a próxima e valeu!